O Senado debate a punição a quem explora o trabalho escravo. Uma das medidas será desapropriar o imóvel onde o crime for cometido. Uma pesquisa do Data Senado revela que apenas 1% das brasileiras desconhece a Lei Maria da Penha. A polêmica sobre como deve ser a inclusão de alunos com deficiência nas escolas regulares e a proposta para humanizar uma experiência marcante, o nascimento de um filho. O Jornal do Senado está começando. Boa noite. O Senado prepara uma nova lei para punir uma situação vergonhosa em pleno século XXI, o crime praticado por quem explora mão de obra escrava. A lei existe há 125 anos. A escravidão foi declarada extinta no Brasil na época do Império, mas até hoje, trabalhadores são mantidos como escravos. Mais de 45 mil foram libertados nos últimos 18 anos, e a estimativa é de que pelo menos 20 mil ainda sofram com a exploração. Você aproveita da pobreza, da miséria, né? Você aproveita aí de trabalhadores migrantes que vêm em busca de um sonho, porque lá na sua origem a situação tá terrível. Há um aproveitamento dessa condição de vulnerabilidade para explorar as pessoas. São quantas pessoas dormindo aqui? 8. São 8 pessoas. Essas imagens foram gravadas pelo Ministério Público do Trabalho no mês de fevereiro. Não tem circulação de ar porque não tem janela. Não tem nada. E como é que vocês fazem para se virar aqui no calor? Deixa a porta aberta, ver se corre um vento aí. 60 operários eram mantidos em regime escravo na construção de um posto de saúde no interior de São Paulo. A comida nossa é essa, sem carne nenhuma. E vocês não têm talher, pratos, coisas para comer? Nada. O Código Penal prevê pena de 2 a 8 anos de cadeia para quem submete trabalhadores a condições degradantes. A proposta de emenda à Constituição que está no Senado dá um passo adiante. O imóvel onde houver exploração da mão de obra escrava será confiscado pelo governo e usado em programas de reforma agrária ou habitação popular. E o dono do terreno não vai ter direito à indenização. A PEC está na pauta do plenário, mas para começar a valer não basta ser aprovada pelos senadores. Ela ainda precisa ser regulamentada. Ou seja, o Congresso deve aprovar uma outra lei para detalhar em quais casos os proprietários serão punidos. E o projeto de regulamentação também está pronto para ser votado. Pelo texto, a perda do imóvel só pode ocorrer se o dono for condenado sem direito a recurso por explorar diretamente o trabalho escravo. Se a exploração ocorrer em bens da União, estados, Distrito Federal ou municípios, o gestor do imóvel responde penalmente. A Secretaria Especial de Direitos Humanos convenceu o relator a incluir no texto a punição para empresas privadas. Hoje, boa parte das operações de trabalho escravo são realizadas em propriedades empresariais, de empresas. Nós entendemos que, se houver trabalho escravo ou análogo a escravo, a terra sendo ou de empresa privada ou de pessoa física, ela deve ser expropriada para corrigir o dano. O texto também define o que é escravidão: submeter alguém a trabalho forçado com ameaça, uso da força ou restrição de liberdade, reter documentos ou objetos pessoais, impedir o acesso a meio de transporte e proibir a locomoção do empregado por causa de dívidas com o patrão. A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República quer uma definição mais abrangente, para que jornada exaustiva e trabalho degradante também caracterizem escravidão. Especifique bem, clarifique bem o que é jornada exaustiva, o que é condições degradantes de trabalho, evitando que fique esse tipo aberto e que cause insegurança. Na primeira sessão para debater a matéria no plenário, a bancada ruralista defendeu o texto do relator. Deve trazer penalidade para uma jornada exaustiva? Óbvio que deve ter, mas isso não é escravo. Mas nós temos que aplicar multa sim, para quem não tem o cuidado do descanso do seu trabalhador. Trabalho escravo é uma coisa, o sujeito que está fazendo uma infração trabalhista é outra. E quando você fala em trabalho escravo, a penalidade é a perda da propriedade. Então não pode ser confundido essas questões. O trabalho escravo e degradante, ele prejudica a imagem do país, prejudica o cidadão, é uma chaga social, tem que ser combatido, mas tem que ser combatido com nitidez. Nós temos que agir com rigor quem comete esse crime, mas não podemos gerar uma insegurança em todo o setor produtivo.
Antes de serem votados pelos senadores, os 2 projetos para punir quem explora o trabalho escravo ainda serão debatidos na semana que vem em outras sessões do plenário. A Procuradoria da Mulher do Senado fez hoje a primeira edição do projeto Quintas Femininas, com uma palestra sobre a Lei Maria da Penha e a apresentação de uma pesquisa do Data Senado sobre a violência doméstica. A pesquisa sobre a violência contra a mulher deste ano mostrou que 99% das brasileiras conhecem a Lei Maria da Penha. Isso é muito importante porque para poder fazer a denúncia a pessoa precisa saber que ela tem aquele direito. Apesar da ampla difusão da lei, 1 em cada 5 brasileiras já sofreu algum tipo de agressão e entre as vítimas, apenas 35% denunciaram. Elas não fazem a denúncia por diversos fatores, como medo do agressor, dependência financeira, preocupação com a criação dos filhos, a questão da impunidade, porque elas acham que se elas procurarem o poder público não vai fazer nada. A pesquisa também mostra que as mulheres estão menos tolerantes com a violência doméstica. 60% das entrevistadas acham que qualquer pessoa que tome conhecimento de uma agressão deve denunciar. Em 2011, essa era a opinião de apenas 41% delas. A velha máxima de que em briga de marido e mulher não se mete colher está deixando de existir, está deixando de ser válida, né? A população está cada vez mais propensa a denunciar a violência contra a mulher. A primeira edição do projeto Quintas Femininas também teve uma palestra sobre a aplicação da Lei Maria da Penha. As mulheres precisam, se vendo em situação de violência, de procurar uma delegacia de polícia, a delegacia especializada, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, para relatar o que está acontecendo e ela possa ser orientada. Uma sociedade só pode ser considerada verdadeiramente democrática onde as suas 2 partes, masculina e feminina, convivam com os mesmos direitos e também, obviamente, os mesmos deveres. O Data Senado ouviu 1.248 mulheres de todo o país com mais de 16 anos de idade, entre fevereiro e março deste ano. A Comissão de Agricultura debateu a demarcação de terras indígenas e os impactos na agropecuária. Participaram produtores rurais, representantes da Justiça e de prefeituras. O vice-presidente da Associação de Criadores do Mato Grosso do Sul, Jonathan Barbosa, relatou que há 3 meses o ministro da Secretaria da Presidência da República, Gilberto Carvalho, prometera que o governo compraria a Fazenda Buriti. Localizada no município de Sidrolândia, a 73 quilômetros de Campo Grande, a área é disputada por índios e produtores desde maio. Se no dia 30 de novembro, até lá, infelizmente, nada for feito para dar segurança e paz àquela localidade, haverá um derramamento de sangue. É um absurdo que acontece no Mato Grosso do Sul. A fazenda está invadida, os índios não deixam desligar a energia e a conta vem para o produtor que está fora. James Ribeiro, prefeito de Palmeira dos Índios, município a 136 quilômetros de Maceió, também mostrou preocupação com a possibilidade de os produtores rurais da cidade perderem as terras. A FUNAI estima que 36 mil hectares devem passar para a posse da etnia indígena Chucuru Cariri. Nós temos mais de 400 proprietários com minifúndios. Nós vamos passar agora a ter um problema que nós não temos na cidade, que é de sem terra. A Constituição estabelece no artigo 231 que terras indígenas são aquelas que já eram ocupadas por índios no ano da promulgação do texto constitucional. Essa norma serviu de base para o Supremo Tribunal Federal determinar a demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. Na última semana, os ministros do Supremo entenderam que o julgamento de 2009 não tem efeito vinculante, ou seja, não deve ser seguido obrigatoriamente por outros magistrados que estejam julgando demarcações de terras indígenas. O governo esperava essa definição para regulamentar a Portaria 303 da Advocacia Geral da União. Publicada em 2012, a portaria determina que as 19 condições impostas pelo Supremo para a demarcação da reserva deveriam direcionar todos os processos demarcatórios, entre elas a proibição da ampliação de terra já demarcada.
Os participantes acreditam que o texto legal resolveria a maior parte dos conflitos. Um processo desta profundidade e com essa análise é evidentemente balizador. Não adianta nós termos a publicação da portaria 303 sem que haja um respeito por parte das comunidades indígenas da FUNAI com relação a essa portaria. Ninguém aqui é contra os índios, pelo contrário, nós temos que resgatar uma dívida que nós temos com os índios brasileiros, mas de uma forma coerente, que não venha atrapalhar a vida dos agricultores. O estado do Acre e o oeste do Amazonas voltarão ao antigo fuso horário com 2 horas a menos em relação a Brasília. Desde 2008, essa diferença é de 1 hora. A lei que restabelece o fuso, aprovada pelo Congresso, foi sancionada pela Presidente da República e vale a partir do dia 10 de novembro. Dilma Rousseff também sancionou hoje a lei que reduz para os novos partidos o tempo de propaganda na TV e no rádio e o fundo partidário. 95% do dinheiro do fundo será distribuído com base nos votos obtidos pela legenda na última eleição para deputado federal. Assim, resta aos partidos recém-criados uma fatia de 5%. O Senado analisa o Plano Nacional de Educação com estratégias para melhorar o ensino nos próximos 20 anos. Hoje, um dos pontos do PNE que tem causado mais polêmica foi debatido na Comissão de Direitos Humanos. É a meta que trata da inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular. Não temos capacidade de cuidar dele. Foi o que Cristiane ouviu de 3 escolas ao tentar matricular o filho Vitor, que tem síndrome de Down. Eu ouço isso há 20 anos, né? Nós estamos separados. A educação inclusiva nunca vai acontecer. Hoje, ela luta para que o Plano Nacional de Educação, em tramitação no Senado, garanta a inclusão das pessoas com deficiência no sistema de ensino regular. A proposta prevê que o atendimento a esses alunos se dê preferencialmente na rede regular de ensino. As escolas podem dizer simplesmente, bom, eu não tenho obrigação de receber o seu filho. A legislação, o Plano Nacional de Educação está dizendo que as crianças com deficiência vão estudar preferencialmente na escola regular. Ou seja, ela pode simplesmente estudar numa escola especial. A escola regular pode dizer, eu não quero atender o seu filho, eu não posso atender o seu filho, busque uma APAE. Já o representante das APAEs defende a manutenção de preferencialmente no PNE, como forma de garantir atendimento especializado a quem precisa. Segundo ele, algumas escolas não estão preparadas para atender alunos com deficiência. A pessoa com deficiência intelectual e múltipla, ela necessita de outros suportes, enquanto especificidades, para que ela consiga ter um desenvolvimento cognitivo adequado com a série em que ela está cursando dentro da escola, A diretora de Políticas de Educação Especial do MEC disse que o termo preferencialmente pode reforçar o preconceito. Toda vez que agrupamos pessoas com base na sua condição física, sensorial e intelectual, praticamos a segregação. Eu vejo uma oportunidade no processo, no debate sobre educação inclusiva, para que nós atenuemos a sociedade preconceituosa que nós, infelizmente, construímos. Atualmente, o plano com as metas para o ensino no Brasil está na Comissão de Educação. Depois que for votado no colegiado, tem que ir a plenário. Parto à maneira antiga, sem necessidade da intervenção médica, mas dentro dos centros de saúde. Um projeto aprovado pelo Senado e enviado à Câmara obriga o SUS a oferecer o chamado parto humanizado como opção para as gestantes de baixo risco. Foram 12 horas de trabalho de parto, sem remédio ou anestesia. Milena escolheu o parto natural para ter a primeira filha, Maitê. Porque a recuperação é muito boa, a dor ela é forte realmente, mas é uma dor suportável. Ao passo que o parto cesariano, no momento você não sente dor, mas passa 1 semana cuidando de pontos para não machucar, para não inflamar. Se inflamar tem que refazer, tem que tomar antibióticos. E o parto natural não precisei tomar nenhum tipo de remédio. O marido, Márcio, ajudou a mulher a dar à luz e conta orgulhoso a experiência. Procurei sempre dar a maior força para ela, fiquei presente, me soltei. No momento que vinha as contrações, eu procurei dar força, apertava junto com ela, queria viver aquele momento, como se fosse eu que estivesse tendo aquelas contrações também. Milena foi atendida em um hospital privado, mas o SUS também já oferece parto humanizado em algumas unidades de saúde. A Casa de Parto de São Sebastião, no Distrito Federal, é referência nesse tipo de atendimento.
principalmente a satisfação da mulher. É essa a nossa intenção, que ela não sinta aquele parto como uma coisa só dolorida, né? Porque muitas mulheres sentem dor, não são todas, mas a dor é intensa. Então, como ela não lembre daquilo só como uma coisa dolorida, mas uma coisa prazerosa, que foi dela com a família, né? Foi ela que conseguiu realmente trazer o bebê ao mundo. A nossa ajuda é só literalmente para orientar e para parar aquele bebê. E o bebê, assim que nasce, também vai para ela. Então, é ela que recebe esse bebê, ela que segura o bebê ao nascimento. A casa tem uma sala específica para o parto humanizado, com todos os equipamentos necessários. E a mulher também pode escolher um acompanhante. Mas a estrutura da casa de parto de São Sebastião não está disponível em toda a rede SUS. É extremamente importante que todos os profissionais eles tenham o contato com essa história do parto humanizado, que eles entendam a importância desse parto humanizado, para que a gente possa oferecer cada vez para mais mulheres. Oferecer às mulheres um parto humanizado no SUS com a presença de um acompanhante é o que propõe um projeto de lei aprovado no Senado. A relatora, senadora Ana Rita, espera que a proposta reduza o número de nascimentos por cesarianas no país, nos casos em que a cirurgia é desnecessária. Segundo o Ministério da Saúde, 52% das mulheres optam pela cesariana na hora de dar à luz. É preciso definir melhor, dentre as normas do Ministério da Saúde, o que é o parto humanizado, para que se possa exigir dos hospitais a adequação necessária. E mais do que isso, que se possibilite também a capacitação desses servidores, para que eles possam ter a compreensão da importância desse momento na vida da mulher e na vida da criança. A gente se preocupa com quem está chegando ao mundo, para que venha ao mundo com menos estresse, com menos medo, porque tudo isso é um trabalho muito cansativo para o bebê também. Se a gente pode recebê-lo, trazê-lo ao mundo com mais conforto, melhor para ele. Na página da TV na internet você pode rever as principais reportagens desta edição. Boa noite e até amanhã.